aqui ao nosso canal Multiversos Integrativos e eu sou Luciana. E nesse momento peço licença para iniciar a construção integrativa do saber sobre os benefícios da vivência integrativa para a unidade viva para nós seres humanos. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, residente em Portugal, aqui num friozinho chuvoso de outono. Sou psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde, investigadora científica e psicóloga clínica. E atuo nos processos, nas vivências integrativas, no aspecto clínico, no atendimento psicoterapêutico integrativo, individual, em grupo, na investigação científica sobre os processos integrativos vivenciais psicológicos, sobre as psicoterapêuticas integrativas, aqui em Portugal, onde estou a residir, depois de uma longa jornada de mais de 17 anos no Brasil, com toda uma vivência na pesquisa científica, na docência, dentro de Universidade Pública Federal, lá no Rio de Janeiro, na área da psicologia, também integrada com a administração, com a gestão, em diversos níveis de formação e de pesquisa, de docência, durante as licenciaturas, durante os mestrados, durante o doutoramento, na prática clínica, dentro dos ambientes corporativos, com processos vivenciais integrativos, na mentoria, na supervisão clínica, enfim, na educação de profissionais de saúde, enfim, na minha vivência. E aqui estou, nesse momento, para mais integrações na minha vivência e este canal Multiversos Integrativos, trazendo a epistemologia integrativa, uma linguagem acessível e que traz benefício e dissemina essa vivência para toda e qualquer pessoa. Então vamos iniciar agora a construção do nosso saber integrativo sobre os benefícios que a vivência integrativa oferece para a unidade viva. Vamos começar pensando, nós somos seres inteiros, seres que têm uma totalidade, seres que são funcionalmente, estruturalmente e processualmente complexos por tudo que nos compõe, todos os sistemas que nos compõem, operarem, processarem, se estruturarem, funcionarem em conexões integrativas. O que significa isso? Nós somos a unidade viva de todas as espécies no planeta Terra e nós, o Homo sapiens sapiens, a mais sofisticada, a mais avançada comparativamente às outras espécies vivas, constituídos por um organismo, né, um órgão, um organismo, um todo, que funciona, se estrutura, opera e processa através de vários outros todos, que tem a sua totalidade, a sua inteireza, também dependente de outras totalidades, de outras inteirezas, até chegar naquela porção mais mínima que nos compõe. E isto já foi observado, já foi investigado, já foi pesquisado cientificamente, já foi descrito e já foi comprovado. Então, da nossa totalidade, vamos nomear de macro o nosso organismo, esse aqui que fala com vocês e o de vocês que recebe aqui a construção desse saber, somos inteiros, somos todos. E esse inteiro, esse todo, é chamado de complexo porque é formado de outros inteiros e outros todos que vão funcionando em integração, ou seja, a funcionalidade desses outros todos se conecta, se integra
na funcionalidade de outros todos. E esses todos dependem também da sua operação integrada com todos menores que o compõem. É assim que nós funcionamos. É como se, vamos imaginar a cebola, né? A cebola tem lá, né, um monte de camada, né, sobre camada, que quando a gente vai abrindo e vai tirando, ela vai mostrando todos menores. Como também o sistema das bonequinhas russas, né? Que são bonequinhas que tem uma boneca maior e dentro dela tem outro. Aí nós tiramos essa e dentro dela tem outro. Nós tiramos essa e tem outras bonequinhas menores. Tiramos essa e tem outra, tiramos, tem outra, tiramos, tem outra. Então nós somos esses seres constituídos por vários inteiros que estão conectados com os outros, mas também estão aqui, às vezes inteiros lado a lado, e estão interligados, conectados, integrados na sua funcionalidade, na sua estruturação, na sua processualidade. Então, quando nós vivenciamos integrativamente, nós estamos buscando, tendo atos de volição, de vontade, com intencionalidade própria, de contactar-nos com a nossa inteireza, seja essa que está uma sobre a outra em menores porções de inteiros, sejam essas que estão aqui funcionando integrativamente lado a lado, sejam aquelas que estão até mais distanciadas, mas também integradas, porque nos compõem, formando o nosso todo. Vamos tentar compreender isso falando agora do corpo humano. Nós temos o inteiro Luciana, que é a nossa inteireza, o nosso múltiplo verso, a nossa múltipla versão, que agora, por exemplo, eu a contato integrativamente na construção desse saber dos benefícios da vivência integrativa. A minha inteireza, esta que tem fisicamente esses recursos que aqui se apresentam, o meu corpo material, meu corpo físico, que me permitem movimentos, e essa parte do meu corpo físico, ela está totalmente integrada com as minhas outras múltiplas inteirezas que se dão no aspecto psicológico. E, por exemplo, o meu aspecto inteiro físico e o meu aspecto inteiro psicológico, eles funcionam totalmente integrativo, de modo integrativo. Os seus processos são totalmente integrativos, embora eles, em termos de consistência, em termos de concretude, são sistemas inteiros bem distintos, porque o sistema inteiro físico, ele tem uma concretude palpável, que a gente aperta, que a gente pega, né? Que a gente movimenta, que a gente toca. A minha inteireza do meu sistema psicológico, ele é chamado de abstrato. Nós não conseguimos apalpar, pegar com os recursos físicos do corpo físico, porque ele tem uma inteireza com outros níveis de consistência. Mas nós conseguimos, por exemplo, ouvi-lo, senti-lo, nós conseguimos identificar a sua funcionalidade integrando ao físico, quando nós nos comportamos, quando nós fazemos uma cara assim, né? Isso tudo tem uma integração do nosso corpo psicológico com o nosso corpo físico. E as dimensões desse inteiro, desses complexos, desses todos inteiros psicológicos, é de um campo chamado abstração, porque distingue do campo da integração do inteiro chamado concreto e palpável. E eles funcionam interligadamente. Tanto é que, por exemplo, os exames detectores de mentiras que são utilizados em alguns lugares, tem aparatos que são eletrodos que ficam em contato em determinados campos de processualidade aqui, né, nessa região que nós temos da pele, na cabeça, na face, no escalpo craniano, aqui também na relação da frequência cardíaca,
Também, algumas vezes, esses eletrodos que são conectores que vão identificar as alterações da condutância de ondas, de frequência de ondas aqui no coração, na pele, às vezes são colocados nos dedos, nas mãos, né? Às vezes aqui nos pulsos, às vezes lá nas terminações nervosas entre, né, ali na região do tornozelo, onde tem a junção da perna com os pés, são distribuídos aqui pela face no escopo da caixa craniana, aqui no escalpo da caixa craniana, para, por exemplo, captarem as frequências de oscilação de ondas, porque nós conhecemos, a investigação científica já identificou as oscilações de ondas diferenciadas associadas a essa integração da processualidade, da operação entre a nossa inteireza psicológica e a nossa inteireza física, e é possível de captar, por exemplo, oscilações distintas que nas investigações básicas em psicologia dos dados psicométricos estavam associados a enredos falseados de um princípio da inteireza da vivência. E isso é que é identificado como a mentira. Então, assim, por que pode haver um enredo falseado no campo psicológico da inteireza integrativa vivenciada? Porque a inteireza integrativa vivenciada, ela vem da integração entre a nossa inteireza psicológica e a nossa inteireza física, que está lá capturada e armazenada a nossa inteireza da memória, que compõe aqui o nosso campo psicológico. E essa inteireza da memória, ela captura dados de realidade da vivência que ocorreram na nossa inteireza física, que ocorreram através do nosso corpo, através do sistema sinestésico sensorial do nosso corpo, daquilo que vem de fora para dentro, pode encostar, tocar através da pele, ser captado pelos nossos sensores que estão distribuídos na pele, como interoceptivamente, ou seja, vindo de dentro da alteração da funcionalidade das vísceras, das musculaturas, do nosso esqueleto, das nossas articulações, da nossa inteireza, de todos os nossos sistemas, a partir da vivência, do contato com a interação vivencial. Essa integração da inteireza, de tudo que ocorreu no físico e no psicológico, nas suas múltiplas inteirezas, considerando que o físico é toda a parte, né, que envolve ossos, músculos, articulações, os sistemas viscerais, sistema respiratório, cardíaco, circulatório, sistema reprodutor, sistema urinário, sistema gastrointestinal, né, as diversas vertentes do sistema imune, endócrino, do sistema nervoso, todos esses sistemas são inteirezas, cada um deles, que trabalham, atuam integrativamente, formando esse todo chamado organismo físico. E entre essa inteireza do físico, nós temos outras inteirezas, que é tudo que flui, que é o que circula através do sangue, através da linfa, tudo também que circula em outro nível de inteireza, que é o bioenergético, através das trocas gasosas, dos campos de força, entre as funcionalidades, os campos eletromagnéticos e de força, entre as funcionalidades de tudo que está circulando e de tudo que está no físico e de tudo que está sendo transmitido através das redes de neurotransmissores e das redes neuroendócrinas, de toda a funcionalidade bioquímica, tudo isso são sistemas inteiros funcionando, operando integrativamente entre si nessa dimensão concreta chamada física. E na outra dimensão concreta chamada psicológica, integrada na inteireza do organismo vivo humano e de outras espécies vivas, nós temos o sistema processual racional cognitivo, o sistema processual emocional, das emoções e sentimentos, o sistema racional que já começa a integrar, que está integrado entre si e integra-se através das sensações espelhadas no corpo físico, na inteireza do físico. Nós temos o sistema de armazenamento de memória, o mnemônico,
armazenando todos os dados da vivência entre todos os sistemas, o físico, que é concreto, o psicológico, que é abstrato. Nós temos os sistemas de símbolos, o simbólico, o significado, o categórico, das justas medidas, o que vai atribuindo sentido, nomeação, codificação e vai trazendo a nossa história de vida que também é armazenada. Nós temos os nossos sistemas de crença, aquilo que nós acreditamos, aquilo que criam modelos, estilos que nós elegemos como sendo adequados para nós, os nossos sistemas dos nossos desejos, daquilo que nós escolhemos para nós como a razão, o motivo para a nossa ação, o nosso sistema comportamental, que é um sistema que transmite mensagens através da gestualidade, o nosso sistema comunicacional, verbalizado, oralizado, através de código linguístico. Tudo isso são inteirezas que integram-se entre si, formando a inteireza do sistema psicológico. E isso tudo é ativado integrativamente. Não há como haver um movimento do sistema vivo concreto físico com as suas inteirezas que não esteja integrado aos movimentos do sistema inteiro psicológico com as suas inteirezas atuando entre si. Eles não são distintos e não são só dois, eles são múltiplos em dimensões e múltiplos nas conexões integrativas. Ou seja, tudo que se passa na nossa vivência acontece integrando todos esses sistemas. E nos níveis mais microdimensionais, pensando lá nas menores partículas do físico e nas menores, nos mínimos elementos do nosso sistema psíquico, das nossas múltiplas dimensões psíquicas, como quando nós começamos a balbuciar sons e começamos a construir símbolos de que aquele som transmite tal mensagem relativa a tal objeto e alguém na nossa relação no campo social responde a nós de determinada maneira, como do mesmo mínimo, lá no movimento extremamente acelerado dos quarks que compõem os átomos, que vão compor em movimento as moléculas, que em movimento vão compor as células, que em movimento vão compor os tecidos, que em movimento em ação conjunta vão compor os órgãos, em movimento e ação conjuntas vão compor os nossos sistemas dentro do organismo, que juntos vão integrando e vão fazer com que essa inteireza integrada com o sistema psíquico lá, das mínimas movimentações deles, criem uma ação inteira, uma vivência inteira, uma múltipla versão inteira nossa que atua no mundo, causando interferências, e essas interferências no mundo, aos outros seres vivos, a tudo no ambiente, trará um retorno, um efeito de retorno que vai integrar na nossa inteireza e vai promover os ajustes da nossa inteireza nesse efeito de retorno e novas movimentações inteirezas de ação. Nós somos inteiros, indissociáveis, não tem como separar, nós somos inteiros. Agora, como já é trabalhado em outras construções do saber integrativo aqui, nós conseguimos nos escolher e atuar nos momentos de decisão do nosso contato da vivência inteireza por contatos fragmentados do autoconhecimento, que já foi explicado e construído esse saber aqui, que o contato ele pode se dar, né, intensificando ou selecionando uma ou algumas multidimensões e tornar isso um super aprendizado, um super prime, potencializar isto, mas isso não tira, não exclui, não desintegra as outras ações dos outros inteiros que nos compõem. As ações dos outros inteiros que nos compõem na vivência estão ocorrendo. Nós é que ao escolhermos um contato fragmentado por algumas múltiplas dimensões nossas, em algumas gradações, é que escolhemos não fazer contato com as outras ações das outras multidimensões nos seus multiníveis, nas suas gradações, e nos mantemos nos condicionando, nos convencendo que somos dessa forma.
Contudo, se nós investigarmos a nós mesmos nas nossas vivências, buscando as ações nos multiníveis das nossas múltiplas inteirezas, nos autoconheceremos mais. E é disso que trata esse vídeo, de quais são os benefícios de nós vivenciarmos integrativamente, buscando o autoconhecimento dos multiníveis, das gradações de ação, de inação, das nossas múltiplas dimensões, das nossas múltiplas inteirezas que nos constituem. Quais são os benefícios? Os benefícios que nós temos dessa vivência integrativa é identificarmos as especificidades, as características, as processualidades em gradações distintas que ocorrem das nossas múltiplas dimensões e sabendo identificar aquelas que conscientemente nós já conseguimos caracterizar, aquelas que ainda não estão ocultas de nós, mas elas existem, elas se fazem manifestas e ao poder autoconhecer, poder escolher torná-las ainda mais potentes, mais ajustadas, mais adaptadas aos nossos projetos próprios, aos nossos desejos próprios, aquilo que nós reconhecemos que é adequado para a nossa vivência e mais adaptada, mais ajustada, mais adequada às nossas interações com os outros seres, com as outras unidades vivas e com nossos ambientes, no sentido das interferências que nós geramos aos outros e dos efeitos de retorno dessas interferências sobre nós. E nesse sentido, o autoconhecimento que vem de uma vivência integrativa, de nós buscarmos, abrirmos questões, o que está se passando comigo, quais múltiplas dimensões minhas isso se está envolvendo, em que gradações de intensificação, quais que se destacam mais e quais que eu quase não faço contato, como se não se manifestassem. As pessoas ao longo do tempo foram se nomeando, se rotulando, se identificando como, nós temos aspectos relatados de investigação, de pesquisa científica sobre isso, o estilo da pessoa que tem, por exemplo, um potencial, uma habilidade, uma capacidade das suas características, das suas especificidades de tal natureza, então ela é nomeada como mais agressiva, ela é nomeada como mais calma, ela é nomeada como gestora, melhor gestora das relações com os outros, na interação social, então pode ser mais líder, a outra como mais, um estilo mais voltado para os desafios, para o desenvolvimento de novos potenciais, de novos projetos, então mais empreendedora. Na verdade, essa definição, essa rotulagem de ser mais assim ou mais de outra forma, quer dizer que esses aspectos que são proeminentes e facilmente contatados, facilmente operados, facilmente organizados por uma pessoa, são aquelas que ela vem desenvolvendo há muito mais tempo e, portanto, tem contato e reconhecimento, articulação, decisão sobre isso mais bem elaborada. Só que os outros aspectos da inteireza dela também estão articulados e integrados em processualidade ali. A distinção é que não está sendo feito investimento de contato, investimento de percepção e, portanto, investimento da tomada de decisão sobre aprimorar, adaptar, ajustar, desenvolver estas outras dimensões. Então, o benefício da vivência integrativa, que é a escolha de buscar o contato, a percepção com as múltiplas dimensões, as múltiplas inteirezas que compõem o ser e que estão ali ativadas em gradações diferentes em toda a vivência do ser, traz a potencialidade de, ao estudar, ao investigar essas características nas suas gradações diversas, tomar a decisão dos ajustes, das adaptações e dos investimentos de desenvolvimento no maior número
ou né, em especificidades de múltipla dimensão, que, por exemplo, podem estar mais deficitárias, mais defasadas em comparação às outras, e isso trazer integrações que reduzam as intensificações, que reduzam o retrabalho, que reduzam o desgaste, que reduzam a dificuldade regulatória do inteiro, ou seja, que dificultam a homeostasia que nós já trabalhamos anteriormente, que dificultam essa adaptabilidade, esse ajuste, essa flexibilidade que todos os inteiros convivendo com outros inteiros, convivendo com a relação da inteireza de um planeta, sob a força de outras inteirezas de outros planetas, de outros satélites, de sóis, de estrelas, de luas, dos movimentos sazonais climáticos, dos movimentos da vida de todos os outros inteiros em espécies diferenciadas, numa grande ecologia, num grande ecossistema de relações que são totalmente interligadas, numa grande network, numa grande relação, precisam, demandam dessas inteirezas, esse maior número de ajustes. E quanto mais esses ajustes do inteiro nas múltiplas dimensões ocorrem, menor são os desgastes, menor são as degenerações, menor são as dificuldades, melhor é o ritmo do processo de ajuste, que é chamado processo de mudança, e melhor é o bem-estar, ou seja, o todo, o wellness, o todo do ser, atuando na sua processualidade integrada, nos multiníveis do autocontato intencional, de escolha do ser, de investigar como estão os níveis de gradação das suas múltiplas dimensões, vivência a vivência, e ao contatar, perceber, atribuir, né, o seu reconhecimento, os seus significados, o seu simbolismo e tomar as decisões sobre quais níveis e como, principalmente depois do quais, como será o processo de investimento dos ajustes, das adaptações que podem prescindir investimentos por novos aprendizados, por desenvolvimento de novas habilidades, de novas capacidades, competências, pode ser por redução de outras, ou pode ser integrativamente alguns ajustes novos, outros que são reduzidos, outros que são inclusive aspectos eliminados e todo esse todo integrado numa funcionalidade que está ali em gradações acessíveis, sem desgastes, sem intensificações anômalas e que causassem adoecimento. E nesse processo contínuo da vivência integrativa, escolhendo essa investigação das múltiplas dimensões e os ajustes, as mudanças que precisam ser feitos sobre elas, entendendo a sua confiança, a sua segurança, a sua potência quanto ser inteiro e um ser inteiro em ação na vida, em partilha com outros inteiros. E assim, tendo uma vivência que não tem tantos sobressaltos, tantos sustos, tantas dissociações ou dissonâncias ou divergências entre aquilo que foi expectado, aquilo que foi construído como ideal para si, aquilo que foi realizado, que foi possível ser executado, acontecerem. Porque quando autoconhecemos a nós mesmos, na nossa inteireza, aquilo que planejamos, aquilo que criamos como uma expectativa, está muito mais integrado àquilo que realmente conseguimos realizar por condições da processualidade da nossa inteireza nas múltiplas dimensões e muito mais possível de ser ajustado nas interferências, nas ações, quando nós agimos no mundo e intervimos na relação existencial do outro e no efeito de retorno dessa interferência. Então, esses são tantos os benefícios da vivência integrativa que aqui ao longo dessa construção do saber são mostrados, foram explicitados e que eu espero que possam ser acessados e serem acolhidos por cada um de vocês. Nesse momento, então, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo e vou convidando aqueles que acharem meritório, que atribuam o like, o joinha, compartilhem o vídeo, aqueles que tiverem dúvidas, sugestões, que comentem na área do comentário do vídeo e aqueles
que atribuírem confiança e quiserem fazer um contato para desenvolvimento de processos integrativos vivenciais, que possam pegar na descrição do vídeo o e-mail do nosso canal e será uma honra vivenciar esses processos integrativos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.